nos abençoado muito, vai te abençoar também. E nós vamos receber o Tiago com um aplauso bem forte para Jesus mais uma vez. Deus te abençoe, Tiago. Aleluia. Paz do Senhor para os irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? Você está feliz com Jesus? Você está sentindo a presença de Deus neste lugar? Então mostra para mim que você está sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que aonde a presença do Espírito Santo está, nós temos liberdade. Olha para o teu irmão aí e diga para ele: seja livre. Be free. Seja livre. Be free. Adore ao Senhor. Worship the Lord. Aleluia. Hallelujah. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. I'm very happy to be here today Principalmente muito nervoso. and very nervous. Não pela palavra que eu tenho que trazer, Not for the word that I'm going to bring, porque nunca fomos nós. because it was never from us. É o Senhor quem faz. It's the Lord who does it. Mas pela responsabilidade But for the responsibility de estar diante de um grande mestre, to being in front of a great master, que é o vosso pastor. which is your pastor. Sempre o admirei I always admired him, e sempre gostei de ouvir os sermões dele. and I always enjoyed listening to him. E confesso que já fui muito abençoado, pastor, And I can confess I've been very blessed através da sua vida. through his life. Minha esposa não pôde estar aqui hoje comigo. My wife couldn't be here today with me. Para quem não conhece, o nome dela é Tatiane. For those who don't know her name is Tatiani. Ela canta maravilhosamente. She sings amazingly. Perto dela eu prefiro pregar. Next to her, I'd rather preach. E sou pai de uma menina linda chamada Carla Sofia. And I'm the father of a beautiful girl called Carla Sofia. E agora você é pai mais uma vez And I'll be father once more de menina. of another girl. Então, por conta disso, Because of that, ela não pôde estar aqui hoje. she couldn't be here today. Tá um pouquinho cansada, nós estamos vindo de 3 cultos. She's a bit tired. We've come from 3 services Na matriz, claro. in the main one. E por isso ela teve que ficar um pouquinho de repouso e Because of that, she had to take a time of rest. é por isso não pôde estar conosco. And for that reason, she couldn't be here with us. Mas eu trago um abraço dela para toda a igreja. But I bring a hug from her to all the church. E ela disse que gostaria muito de estar aqui, mas da próxima vez ela vai estar. She said she would love to be here, and next time she will. Trago, pastor, um abraço do nosso pastor. I bring our pastor a hug from our pastor. Quando eu falei com ele ficou muito feliz. When I spoke to him, he was very happy. E eu agradeço de coração pela confiança And I truly thank the trust dele from him, e do Senhor, from the Lord, de confiar na unção de Deus sobre a minha vida to trust the anointings of God over my life e me permitir estar aqui para trazer a palavra de Deus. and to allow me to be here to bring the word of God. Uma vez falando de tudo isso, eu gostaria... Desculpa. All of this, Vamos lá. Eu gostaria de introduzir pelo menos 4 textos que estão na Bíblia Sagrada. I would like to introduce at least 4 holy texts from the Bible. Quantos trouxeram a Bíblia? How many of you brought your Bibles? Amém. Não importa, gente. Pode ser no celular, It's okay if it's on your phone. pode ser no tablet, It could be on a tablet. pode ser a Bíblia mesmo. It could be the Bible itself. O que importa é que você esteja carregando a palavra de Deus. And what matters is that you're carrying the word of the God, of Lord. Eu gostaria de ler o primeiro texto que está em 1 Coríntios, I would like to read 1 Corinthians, capítulo 12, versículo 1. chapter 12, verse 1. E diz o seguinte: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. O segundo texto, ele está em 1 Coríntios 2:15. Ele diz o seguinte: mas quem é espiritual discerne todas as coisas.
Presença do Rei. Em Romanos capítulo 12, versículo 6. E ele diz o seguinte: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E por último, ele diz o seguinte, e está em 1 Coríntios 12, versículo 4. E diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo, ou o Espírito, é o mesmo. Vira para o teu irmão e diga para ele: há diferentes tipos de dons, Look to your brother and say there are Mas different isso- types of gifts, mas o Espírito é o mesmo. but the Spirit is the same. Vira para o outro lado e diga para ele: há diferentes tipos de dons, Look to the other side and say there are different type of gifts, mas o Espírito é o mesmo. but the Spirit is the same. O Espírito é o mesmo. The Spirit is the same. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito. We're going to talk about the gifts of the Spirit. Nós somos muito abençoados hoje pela manhã We're very blessed here com esta palavra. with this word, E eu quero compartilhar com vocês and I want to share it with you sobre os dons do Espírito. about the gifts of the Spirit. A palavra traduzida como dons, ela é uma palavra grega The word translated from the word gift is a Greek word chamada charisma, called charisma que vem do termo carismático. that comes from the term charismatic. E a raiz dessa palavra carismático And the root of this word charismatic é graça, is grace, ou seja, favor. meaning favor, Ou seja, não merecemos, meaning we don't deserve it, nós recebemos. we receive it. Nós não buscamos, We don't seek it, nós ganhamos. we gain it. Ele nos deu. He gave it to us. Nós poderíamos querer pagar por isso, We could try and pay for this, mas Ele preferiu nos dar, but He would rather give it to us. porque não foi nós que nos escolhemos. Because it wasn't us who chose ourselves, Ele nos escolheu. He chose us. E dentro disso, Paulo ele vai nos dar 3 conselhos And inside of this, Paul's going to give us 3 advice a respeito dos dons. in relation to the gifts. O primeiro deles The first one is é que Deus não deseja that God doesn't want que nós sejamos ignorantes for us to be ignorant sobre os dons. about the gifts. Ele quer que nós conheçamos He wants us to know os dons espirituais. the spiritual gifts. O segundo conselho The second advice é que todos temos diferentes dons. is that we all have different gifts, Ou seja, você pode falar em línguas, meaning you may speak in tongues, ou você pode profetizar, or you may be able to prophesize. você pode ter revelação, You could have revelations, porque nós temos diferentes dons. because we have different gifts. Mas lembre But remember que o Espírito é o mesmo. that the Spirit is the same. Terceiro conselho de Paulo: Third advice from Paul: todos os dons são importantes all the gifts are important, e todos são dados pela graça de Deus. and all are given by the grace of God. Mas existem pessoas frustradas em nosso meio, But there are frustrated people among us porque elas não conhecem a respeito dos dons. because they don't know the gifts. E por elas não conhecerem a respeito dos dons, And for not knowing the gifts, elas podem não saber o dom que elas carregam. they may not know that gift that they carry. E por ela não conhecer o dom que ela carrega, And for not knowing the gift they carry, ela vai querer o dom do irmão. they want the gift from those next to them. Porque eu gostaria, ela dizendo, Because they're saying, I would like de falar em línguas, to speak in tongues, como aquele irmão fala. like that brother does. Eu gostaria de ser usado em revelação como aquela irmã é usada. I would like to have revelations like that sister does. Eu gostaria de profetizar como aquele irmãozinho profetiza. I would like to prophesy like that brother does. Mas porque ela não conhece But because they don't know o dom que ela tem, the gift that they have, ela fica frustrada. she becomes frustrated. E elas acabam achando And they end up thinking que os dons eles têm níveis, that the gifts have levels.
Mas os dons não têm níveis. But the gifts don't have levels. Todos são importantes. They're all important. Vira para o teu irmão e diga para ele. Look to the person next to you and say, Não importa se você fala muito em it línguas. doesn't matter if you speak in tongues. Não importa se você tem muita visão. It doesn't matter if you have visions. Você não é mais importante do que o outro. You're not more important than someone else. Todos são importantes. All of them are important. A igreja de Corinto, ela era uma igreja cheia de dons. The Church of Corinthians is a church full of gifts. E Paulo ele vai deixar essa exortação And Paul is going to live this message porque eles estavam querendo muito dons de revelação. because they really wanted a gift of revelation. Outros queriam dons de profecia. Others wanted the gift of prophecy. Mas na verdade todos são importantes. In reality, they're all important. E a razão de Paulo dizer isso And the reason for Paul saying this era para que houvesse is so that there could be equilíbrio. equilibrium. Por exemplo, For example, eu vou usar o exemplo da urina, a nossa urina. I'm going to use the example of urine. Muitas pessoas, A lot of people, elas não valorizam a urina. they don't understand the importance of urine. Mas pergunte para quem faz hemodiálise But ask somebody who does hemodialysis, qual a importância de beber água what is the importance of drinking water e urinar. and urinating? Eu particularmente, For me personally, eu já tive 3 cirurgias no rins esquerdo. I already had 3 surgeries, E todas elas por conta de uma anomalia. and all of them because of an anomaly. Então eu sei a importância do que é beber água. And so I know the importance of drinking water. Você só vai entender a importância dos dons espirituais You only understand the importance of the gifts, quando você exercer os dons espirituais. act on the gifts. Então o que são realmente os dons And espirituais? so what are the gifts of the Spirit? Os dons espirituais são capacidades The gifts of the Spirit are capacities, e talentos talents dados a alguém given to someone pela operação interna do Espírito Santo. by the internal act of the Holy Spirit. Eles devem ser distinguidos dos dons iniciais They should be distinguished from the initial gifts pelo próprio Espírito Santo. by the Holy Spirit Himself. Os dons espirituais também não devem ser confundidos com habilidades The gifts from the Spirit shouldn't be confused with abilities ou talentos naturais. or natural talents. Algumas pessoas nascem com capacidades naturais Some people are born with natural capacities e elas podem ser desenvolvidas. and they can be grown. Por outro lado, On the other hand, dons espirituais spiritual gifts, não são produtos de nascença, they aren't product of being born, mas do poder do Espírito Santo. but of the power of the Holy Spirit. Agora, uma advertência. Now, an advertence. Os dons espirituais, The gifts of the Spirit, eles devem ser praticados. they need to be practiced. Pega isso aqui. Pay Em attention to this. maturidade espiritual, In spiritual maturity, unido em fé, united with faith, sabedoria, knowledge, bom senso good sense, e discernimento discernity, e ousadia. and with mightiness. Olha só, eu vou de novo. I'm going to say it again. Os dons eles devem ser praticados em maturidade espiritual. The gift should be practiced in spiritual maturity, maturity, para saber usar o dom. to know how to use the gift. Responsabilidade, Responsibility, saber quando usar. know when to use it. Segundo, unido em fé. United with faith, Terceiro, sabedoria. knowledge, Saiba quando usar know when to use it, e como usar. how to use it. Bom senso, Good sense, discernimento, discernity, sabendo knowing quando é Deus falando contigo when it's God who's speaking to you ou quando é a sua carne falando. or when it's your flesh talking to you. Tendo discernimento, Having discernity, se não é a sua emoção if it's not your emotions
ou se é o Espírito Santo de or if verdade. it's the Holy Spirit truly. Tem alguém entendendo aqui? Can someone understand? E ousadia. And with mightiness. Tenha ousadia para usar o dom. Have the mightiness to use the gift. O próprio Paulo vai dizer que às vezes as pessoas de fora elas não vão entender. E 1 Coríntios 1:18. Paul will say that sometimes people from the outside won't understand. E eu digo o porquê. And I'll tell you why. Foi Paulo quem disse: It was Paul who said, pois a mensagem da cruz for the message of the cross é loucura para os que estão perecendo, is crazy to those who are dying, mas para nós but to us que estamos sendo salvos who are being saved, é o poder de Deus. it's the power of God. Eles podem não entender They may not understand it quando nós falamos em língua aqui dentro. when we speak in tongues here. Quando uma irmãzinha sai do cantinho dela When somebody leaves their corner, e vai até outra pessoa goes to someone e elas else, começam a rodar no poder, they start to spin in the power. eles podem não entender, They may not understand porque para eles é loucura, because to them it's crazy. mas para nós, Us, a igreja de Deus, the church of the Lord, é o poder de Deus sendo the power of apresentado Christ. dentro da igreja. being presented in the church. Eles podem achar que é loucura, They may think we're crazy, mas para nós é o poder de Deus. but to us is the power of the Lord. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Can you give a glory to God? Mesmo sendo uma mensagem bem temática, Even it being a thematic message, sendo uma mensagem pausada, it being a paused message, eu consigo sentir o peso da glória de Deus I neste can lugar. feel the weight of the power Eu of não the sei Lord. você, mas eu consigo sentir a presença I don't know about you, but I can feel Him. do doce Espírito Santo aqui. The sweet Holy Spirit. Aleluia. Os tipos de dons espirituais. The types of the gift from the Spirit. São listados dons espirituais nas seguintes passagens. The Holy Spirit are mentioned in these following passages. Eu vou deixar aqui algumas passagens I'm going to leave you with a few passages, e você pode anotar se você quiser. and you can note them down if you like. A primeira dela é Romanos The first one is Romans 12, do versículo 5 ao 8. 12, verse 5 to 8. Segunda delas é em Efésios 4, Ephesians 4, do versículo 11 ao 12. verse 11 to 12. 1 Coríntios 1 Corinthians 1, 1, do versículo 8 ao 10. verse 8 to 10. Versículo 28 e 29 também. Verse 28 and 29 as well. Várias classificações são sugeridas. There are a lot of things that are being mentioned. Agora, existem pelo menos 3 tipos de dons, Now there's at least 3 kinds of gifts, ou 3 características de dons. or 3 characteristics of gifts. A primeira delas é o dom de governo. The first one is the gift of govern. O segundo é dons ministeriais. Then you have ministerial gifts. O terceiro, dons manifestacionais. Then you have manifesting gifts. A fonte dos dons do Espírito Santo The fountains of the gifts of the Holy Spirit são 2, are two, e eu te cito elas. and I'll tell you them. A primeira delas foi o próprio Cristo. The first was Christ Himself. A segunda delas, The second one, o próprio Espírito Santo. the Holy Spirit Himself. E porque Cristo e o Espírito And why Christ and the Spirit? é meio... Às vezes não conseguimos entender o porquê, A lot of times we don't understand the reason why. mas é simplesmente porque Cristo veio It's simply because Christ came e Ele também nos deu o Espírito. and He also gave us the Spirit. Então, existem 2 origens And so there are 2 origins para os dons espirituais. for the spiritual gifts. A primeira, Cristo, The first one, Christ, e a segunda, o Espírito. and the second, the Holy Spirit. E todo crente, And every believer ele tem dons espirituais. have spiritual gifts. Cada um olha o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 12, versículo 7. Look at what Paul was saying, 1 Corinthians 12, verse 7. Olha, a cada um, Every person, porém, however, é dada a manifestação do Espírito, is given the manifestation of the Spirit visando o bem comum. for a greater good. Agora, olha que interessante. How interesting this is. Visando o bem comum.
looking for a common good. O seu dom Your gift não foi dado wasn't given para o seu bel prazer. for your pleasure. Ele foi dado It was given para o bem comum for a common good do corpo. of the body. Porque se você está cheio, Because if you're full, o corpo ganha. the body wins. Se você está vazio, If you're empty, o corpo perde. the body loses. Por isso não tem o melhor ou o pior. Because of that, there isn't a best or a worst. Todos são importantes. All of them are important. Sendo assim, And like this, qual é o seu dom? what is your gift? Existem pessoas There are people que estão usando who are using os dons espirituais the spiritual gifts para o seu bel prazer. for their own pleasure. Eu vou usar de ousadia agora I'm going to talk about mightiness now, para falar algo to talk about something que está na mensagem, that is in need, mas debaixo da autoridade but underneath authority, de dois pastores two pastors, que são meus pastores. which are my pastors, Eu não sou o pastor da igreja, pastor of the church, mas debaixo da autoridade, pastor. but under the authority, Eu vou falar sobre isso. I'm going to talk about this. Existem pessoas There are people que estão usando dons using the gifts para encher igreja. to fill the church. Você quer encher uma igreja? You want to fill a church? É simples. It's simple. Coloque um profeta Put a prophet que vai adivinhar tudo, who's going to guess everything, mesmo sendo através do Espírito even it being through the Spirit ou fora do Espírito. or outside of the Spirit. Porém, tira ele However, take them off e perceba and notice que se a base the base não é a palavra, isn't the word, não permanece. it doesn't stay. Porque todos os nossos dons, Because all of our gifts, eles vão fluir they're going to flow quando eles forem baseados and they're based na palavra de Deus. word of God. Você entendeu? Can you understand this? Você pode até fazer, You can even do it, mas se você tirar but if you take away e a palavra não permanecer, and the word doesn't remain, não fica de pé. it doesn't stand. Porque a nossa base Because our base é a palavra de Deus. is the word of the Lord. O próprio Cristo, Christ himself, ele disse he said que nem só de pão viverá o homem, that not even of good will men mas de live, toda a palavra but from all of the que word sai da boca de Deus. that comes from the mouth of the Lord. Não sei você, mas eu tô sentindo a presença de I don't know Deus. about you, but I can feel the presence. Eu vou te dar 30 segundos para você elogiar o nome do I'm going to Senhor. take 30 seconds so you can worship the Eu Lord. vou te dar 30 segundos I'll give you para 30 você seconds. fluir no dom que Deus te deu. For you to flow in the gift the Lord has given you. Oh, meu Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui. I can feel the grace of the Lord here. Existem pessoas There are people que elas estão buscando looking diversos dons espirituais. various spiritual gifts, Mas na verdade, but in reality, Deus já implantou em você God already found in you o dom que Ele gostaria que você exercesse. the gift He would like you to exert. Porque nós não escolhemos Because we don't choose o nosso lugar our place no corpo. in the body. Foi Ele que nos escolheu. It was Him who chose us. Os membros do corpo, The members of the body, eles têm diferença. they have differences. Aleluia. E se há diferença, And if there are differences, por que ficar olhando para o dom do vizinho? why look to the gift of the neighbor? É uma visão meio que imatura. It's an immature vision. Sabe quando duas crianças, pastor, You know, when two children, Pastor, você pega 2 pirulitos you take two lollipops, dentro da embalagem, inside of the bag, tem a mesma coisa, they're the same, mas um é vermelho but one is red e o outro é azul. and the other one is blue. E você chega para as duas crianças Then you go up to the two kids e você dá um para uma e um para outra. and you gave one to the one and one to another. Aí o outro vai dizer, mas eu gostaria daquele. Then the one would say, oh, but I wanted that one.
Aí você fala, não, mas tem a mesma coisa, mas eu queria o vermelho. And then you say, but they're the same. And then they go, oh, but I want the red one. Aí você vai e pega, tira do outro e troca. Then you take the red and you swap them. Aí o outro vai dizer, mas aquele era meu. Now the other one's gonna go, but that one was mine. É basicamente o que acontece. Happens. Mas se você conhece But if you know o dom que há em você, the gift that is in you, você não vai invejar o dom do seu amigo. you're not gonna be jealous of the gift of those next to you. Existe diferença. There is a difference. Mas como eu disse, Like I said, o Espírito é o mesmo. the Spirit is the same. Pode haver diferença de dons, There could be a different gift. mas não há o mais importante ou menos There importante. isn't a difference of importance. Existe aqueles que pregam com mais euforia. There are those who preach better. Existe aquele que vai explicar com mais sabedoria. There's those who can explain things without knowledge. Mas isso não invalida But this doesn't invalidate a importância daquele dom. the importance of that gift. Agora, olha que interessante. Now look at how interesting this is. Quando você leva uma vida cristã, When you carry a Christian life, você gera os frutos do Espírito. you generate the fruits of the Spirit. Existe diferença de dons There's a difference from the gifts e fruto. and the fruits. Fruto é quando você está buscando intimidade com Deus. Is when you're seeking intimacy with God. Agora, dom, Now a gift, ele é dado it is given de graça. for free. Então, quando uma pessoa And so when a person está buscando uma vida cristã, is seeking a Christian life, eu tenho certeza que ela está gerando frutos. I am sure that they're generating fruits. Mas quando uma pessoa But when a person só se move pelos dons, only moves through the gifts, eu não posso dizer I can't say que ela está sempre sendo usada that they're always being used pelo Espírito Santo. by the Holy Spirit. Entende? Can you understand this? Você entende isso? Do you understand this? Enquanto ela está buscando uma vida cristã, While they are seeking for a Christian life, eu sei que ela é usada pelo Espírito, know that they're used by the Spirit porque ela gera frutos. because they generate fruits. Mas quando ela só se move But when they only move pelos dons, through the gifts, nem sempre not always essas pessoas vão estar sendo usadas pelo Espírito are Santo. those used by the Spirit. É por isso que nós vemos por aí This is why we can see things this way. pessoas profetizando People prophesying em nome de Deus, in the name of God, e quem não falou foi Deus. and the person who spoke wasn't God. É interessante, eu estive na minha juventude, eu namorei uma menina When I was younger, I dated this girl, e eu fui ao monte com ela. and I went to a hill with her. E um homem olhou para mim And a man looked at me, e ele disse para mim, no monte, and he said to me, in the hill, ela é a mulher de Deus para sua vida. she is the woman of God for your life. E vocês vão casar And you're going to get married, e Deus vai dar um ministério para vocês. and God is going to give you a ministry. Eu só não sei por que ele falou aquilo. I just don't know why he said this. Porque a mulher que eu tenho hoje Because the woman I have today não tem nada a ver com a que ele falou. has nothing to do with the one he talked about. Nem sempre Not always quem se move pelos dons who moves by the gifts está sendo usado pelo Espírito is Santo. being used by the Holy Spirit. Porque o fruto do Espírito Because the fruit of the Spirit é o caráter do Espírito manifestado em você. is the character of the Spirit being manifested in you. Mas a respeito dos dons, But the gifts, nem sempre not é o always, Espírito. it's the Spirit. Por isso, você não precisa se frustrar And because of that, you don't need to be frustrated quando você vê pessoas fazendo horrores na internet. when you see people doing horrendous things on the internet. Porque ele tem um dom. Because they have a gift. Ele só não carrega a presença do Espírito. They just don't carry the presence of the Spirit. Por isso que Cristo vai dizer, Because of that, Christ is going to say, naquele grande dia, in that big day, apartai-vos de mim, away from me, porque eu não te conheço. because I don't know you. Eles vão dizer, They're going to say, Senhor, Lord, em teu nome, in your name, nós expulsamos demônios. we sent away demons. Ele vai dizer, tudo bem. Ele vai dizer, em teu nome, They're going to say, in your name, nós falamos em línguas. we spoke in tongues. Nós curamos doentes. We cured people who were sick.
E Cristo vai olhar para eles And Christ is going to look at them e vai dizer: and he's going to say, apartai-vos de mim, get away from me porque eu não vos conheço. because I don't know you. Homens Men usados used por Deus, by God, mas não but not homens men de Deus. of God. Eles podem ser usados por Deus, They can be used by God, mas eles não são homens de Deus. they're not men of God. Existe diferença. There is a difference. Podem ser usados, They can be used, ferramentas, they can be tools, mas eles nunca vão ser but they will never be homens de Deus. men of God. Agora, a respeito dos dons de governo. Efésios 4, versículo 11, 12 e 13. Ephesians 4, 11, 12 and 13. Diz o seguinte: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, dons de governo ou os dons de Cristo estão relacionados Are related à revelação de Cristo to the revelation of God à humanidade. to humanity. Dons de governo Gifts of govern, não são títulos, they aren't titles, são chamados. they're callings. Ou seja, não é eles quem escolhem, It isn't them who choose, é Cristo que os escolheu. it's Christ who chooses them. Ou seja, existe o apóstolo, There is the apostle, que é o construtor, who's a constructor, enviador, a sender, desenvolvedor. a person who involves. Existe o profeta, There is the prophet, que é o ativador, which is the activator, sensível aos movimentos e à revelação dos céus. sensible to the movements of heavens. Existe o evangelista, There is the evangelist, o mensageiro das boas novas, the one who spreads the messages of the good news, flexível flexible e conector. and connector. O pastor, There's the pastor, o apacentador, the person who takes care, sensível who's sensible e amoroso. and lovable. Existe o mestre, There's the master, que é o treinador, who's the trainer, pensador, the thinker, o que prepara e aperfeiçoa. the one who prepares and perfects. Só que nenhum deles But none of them é mais importante, are more important porque todos eles because all of them têm o seu lugar no corpo. have their place in the body. Olha para esse exemplo. Example, Imagina que acontece um acidente imagine there is an e accident você vai colocar agora os 5 ministérios and you're going to dos- put all 5 ministries relacionados aos dons de governo. related to the gift of govern. Você coloca todos eles dentro de um carro You put all of them inside a car e eles estão indo para socorrer num acidente. and they're going to help in the accident. Digamos que um carro capotou Let's say a car flipped over e agora eles vão chegar no local. and now they're going to arrive at the place. O apóstolo ele vai sair primeiro de dentro do carro. Apostle's going to come out first in the car. Ele vai correr para o local do acidente. He's going to run to the place of the accident. Ele vai limpar o caminho. He's going to clear the path. Preste atenção nisso. Pay attention to this. Ele vai abrir a porta. He's going to open the door. Ele vai puxar o ferido de dentro do carro. He's going to pull out the sick out of the car. Ele vai dar uma olhada para ver se tem mais alguém ou o que está acontecendo. He's going to look around to see if there's anyone else or what's happening. Ele vai ligar pedindo socorro. Help. Ele vai colocar a pessoa do lado de fora. He's going to put the person on the outside E ele vai olhar para aquela pessoa e vai deixar ela num lugar mais seguro. and he's going to look at that person and put them in a safer place E vai cuidar do restante. and he'll take care of the others. Agora vem o pastor.
pastor comes, o pastor ele já vai vir com aquela água oxigenada. now the pastor's going to come with oxygenated water. Ele já vai pegar um mertiolate. He's going to get a methylat. Ele vai olhar para a pessoa e vai dizer, vai ficar tudo bem. He's going to look at the person. He's going to say, it's okay. It's okay. Fica tranquilo. Don't worry. Mesmo que tenha um osso quebrado, alguma coisa, uma fratura exposta, Although there's a broken bone or an open fracture, ele vai dizer, he's going to look. fica tranquilo, vai dar tudo certo. Don't worry, it's okay. Você vai ficar bem. You're going to be fine. Porque o pastor ele não é alarmista. Ele não causa alarme. Because the pastor doesn't create alarm. Ele chega e cuida da situação. He goes there and he takes care of the situation. Por outro lado, vai vir um profeta. On the other hand, a prophet's going to E o come. profeta vai dizer, Deus me falou. And the prophet's going to say, God told Deus me. já havia me dito que iria acontecer. God already told me it was going to E eu happen. orei para que Deus livrasse. And I prayed for God to free you. Porque o profeta ele é conectado com Deus. Because the prophet is connected to Ele God. recebe antes de Deus. He receives it before God. Por outro lado, On the other hand, agora vai vir o evangelista. now the evangelist is going to come. Ele já vai olhar para as pessoas ali porque ele quer entregar as boas novas. And look to the people because he wants to give the good news. Ele quer pregar o evangelho. He wants to preach the gospel. Então ele já vai chegar olhando para as pessoas, você é crente? So he's going to come and he's going to say, are you a Christian? Você é crente? Are you a Christian? Ó, se arrependa hoje. Look, redeem today. Tá vendo? Poderia ser você ali. See, it could have been you. Você podia ter morrido. You could have Se tu died morrer sem Cristo, without tu vai Christ. pro inferno. Gonna go to Então se hell. converte hoje. So convert Deus está today. te dando uma chance. God is giving you a Ele chance. chega até o doente. He goes to the ill. Ele vai olhar, meu filho, He's going to say, my son, você já aceitou Jesus? did you accept Jesus? Você está desviado? Are you away from God? Se converte agora. If you are, convert Volta. now. Porque ele quer pregar. Because he wants to preach. E o mestre? And the master, Ele está pelo menos uns 200, 300 metros atrás, he's like 200, 300 meters away com uma plancheta na mão, with a book in his hand, olhando e dizendo, looking and saying, esse carro estava errado. yeah, this car was wrong. O pneu desse daqui tá careca, não tá bom. This tire isn't good. Ele começou a capotar pelo menos 25 metros He antes. started to fall 25 meters away. Aquele carro ali já estava melhor. That car is better. Se esse veio daqui, This one came from this way, esse aqui estava errado. the A wrong. velocidade daquele dali também. The speed of that one was also. A pergunta é, The question is, qual é o melhor? what is the best? Cada um tem o seu lugar, Everyone has their place. porque todos são importantes. They're all important. Agora imagine você, Now imagine you, uma igreja a church, fluindo flowing nos dons, in the gifts com equilíbrio. of the Spirit. É isso que eu profetizo sobre esta casa. I'm prophesying over this Nós house. vamos viver os melhores dias. We're going to live the best Pessoas days. cheias do Espírito Santo. People filled with the Spirit. Pessoas movidas nos dons espirituais. People moving in the gifts Com equilíbrio, with com equilibrium, maturidade maturity, e salvando vidas lá fora. saving lives from the outside. Você acredita nessa palavra? You believe in this Levanta word as tuas mãos e comece a glorificar o Senhor and nesta start to noite. glorify the Lord this night. Aleluia. Hallelujah. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. I can feel the presence of God. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. I can feel the grace of the Lord. Não foi diferente de manhã. It wasn't different this morning. Ah, doce Espírito Santo. Sweet Holy Spirit. Do Iacarabachore. Por outro lado, se você não tem nenhum dos dons On the other que eu hand, falei aqui, if you don't have any of the gifts I spoke here today, existem os dons manifestacionais. there is the gift of manifestation. O primeiro dele First one of them é a palavra de sabedoria. is the word of knowledge. Ou seja, pelo Espírito, So through the Spirit, a um é dada a palavra de sabedoria. the word of knowledge, Ou seja, habilidade the ability de falar do sobrenatural, to talk about the supernatural, de tomar decisões to make decisions e não falar baseando-se and not talk based on
em estudo ou premeditação, studies, or premeditation, mas pelo trabalho direto do Espírito Santo but through the direct work of the Holy Spirit na mente. in their mind. Ou seja, ele toma decisões, They make decisions, ele recebe palavra, they receive words, ele fala palavras speak words, sem ter estudado. without having studied. E você diz, como que ele falou isso? And you say, how did they do this? Palavra de sabedoria. A word of knowledge. Segunda, palavra de conhecimento. Word of knowledge. Ou seja, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. For the same Spirit, the word of knowledge. Esta é a habilidade de saber de fatos e compreender situações This is the ability of knowing facts and understanding situations em virtude de uma revelação direta do Espírito Santo. in the virtue of a direct revelation from God. A pessoa ela olha para um outro num culto como esse The person looks at someone in a service like this, e ela diz: aconteceu alguma coisa do tipo assim com você essa semana? and they say that something like this happened to you this week. O nome do seu marido é tal? Is this the name of your husband? Deus ele manda dizer isso. Eu sinto no meu espírito que eu tenho que te dizer isso. I feel in my spirit that I need to tell you this. E você diz: meu Deus, mas como? And you say, how could this be? Ou seja, a palavra de conhecimento, The word of knowing, o dom de cura. the gift of cure. Existem pessoas que carregam o dom de cura. There are people who carry the gift of cure. Pessoas que, quando ela vê um doente, People, when they see somebody who's ill, eles já querem colocar a mão para orar e repreender. they want to put their hands to pray and cast away. E a pessoa levanta. And that person gets up. A pessoa diz que está bem. The person says they're well. Na semana passada, Last week, nós tivemos um testemunho na igreja. we had a testimony in the church. E o irmão William, o nome dele é William, Our brother William, ele compartilhou he shared que uma senhora, that a woman dentro do mercado, inside of the market, ela cai, she falls. estava sentindo muitas dores. She felt a lot of pain. Ela não conseguia se colocar de pé. She couldn't stand up. Mas como ele, movido pelo dom, porque não era ele, era o Espírito dentro dele, But him, moved by the gift through the Spirit, ele chega para a irmã, he goes to her, aliás, para a mulher, to the woman, e diz para ela: and he tells her, posso orar por você? can I pray for you? E ela disse: bom, pode? And she says, well, yeah, Eu estou sentindo dor. I'm feeling pain. Ele começa a orar por ela. And he starts to pray for her. E ele diz: He says, seja curada be cured em nome de Jesus. in the name of Jesus. Minutos depois, And minutes ela later, está de pé, she's up, cheia do Espírito Santo, full of the Holy falando em Spirit. línguas. E in o vídeo tongues. disse por si: And the video speaks for itself. dentro do mercado. Inside of the supermarket. Ela começa a falar em línguas. And she starts speaking in tongues. E ele pergunta: aonde está a dor? And he asks, where's the pain? Ela disse: eu não sinto mais. I don't feel it. E foi o que aconteceu? And what happened? E ela respondeu: And she replied, o Espírito Santo. the Holy Spirit. Ela foi curada She was cured, e batizada no Espírito Santo. baptized in the É Spirit. isso que eu declaro sobre a sua vida. I will put this over your life. Você vai viver isto essa semana. Live this week. Aleluia. Operação de milagres, Miracles, dom de profecias. the gift of prophecies. Pessoas que dizem: assim diz o Senhor. People who say, this says the Lord, E é o Senhor. and it is the Lord. É maravilhoso. It's amazing. Quando eu era criança, I was a child. uma senhora olhou para minha mãe A woman looked at my mother numa congregação pequena, in a small congregation aonde elas não sabiam nem ler direito. where they didn't even know how to read properly. O que elas aprendiam de leitura What they learned about reading foi lendo a Bíblia. was reading the Bible. Ela virou para minha mãe e disse: Looked at my mother and said, esse this vai ser will be um levita, a Levita, um pregador a preacher da minha palavra. of my word. Eu olhei para ela I looked at her com 8 anos de idade when I was 8 years old e eu disse: and I said, ela é maluca, she's crazy porque eu estou em casa. because I'm at home. Só tinha 2 cômodos. I only had 2 rooms. Não tinha banheiro. We had no bathroom. A energia The energy
era compartilhada de alguém was shared with someone else durante pelo menos 2 anos e meio, for at least 2 years and a half, sem energia dentro de casa. without energy inside of a house. Eu não vou me deter a detalhes. I'm not going to get into details. Eu olhei para aquela senhora. I looked at that woman Eu pensei, and I thought, eu não tenho comida direito. I don't have food. Eu não passei fome, I wasn't hungry, mas tivemos privações. but we had difficulties. Agora, pelo menos Now, at least 23 anos depois 23 years later, de que ela abriu a boca para dizer that she opened her mouth que eu iria pelas nações. to say that I Eu would be estou in num here, culto, num domingo à noite, I'm in a no dia service on a 9 de Sunday, maio de 2021, 9 of May 2021, pregando a palavra de Deus. preaching the word of the Lord, Palavra de profecia. word of Pessoas prophecy. que dizem assim diz o Senhor. People who say like this says E the a Lord, boca de Deus falando. and the mouth of the Lord is speaking. Aleluia. Discernimento no Espírito. Discernment in the Spirit, Aonde você vai conhecer where you're gonna know aquele é de Deus, that one is from God, aquele não é. that person isn't. Essa pessoa This person eu posso confiar. I can trust. Essa eu não posso. This one I can't. Dom do Espírito. The gift from the Spirit, Dons de línguas. gift of tongues, Falar em línguas. speaking in tongues. Pessoas que elas saem de dentro do quarto ou saem de onde elas estão People who get out of their bedroom or wherever they are, e elas estão falando em línguas. and they're speaking in tongues, E o diabo fica maluco, and the devil goes crazy porque ele não entende. because he can't understand Mas com o them. entendimento dela, But with her ela understanding, sabe o que ela está palestrando com o she Espírito. knows what she's preaching with the Eu Spirit. profetizo isso sobre a sua I vida. prophesize this over your Você vai life. ter uma semana diferente. You're gonna have a different Você week. vai ter uma semana de quantos recebem How many of you essa received palavra? this word? Você vai ser diferente a partir de hoje. You will be different from Você vai today. sair daqui diferente. You're gonna leave here this place different. Se coloca de pé. Can you stand up? Interpretação de línguas. Understanding tongues. Ah, como é bom How great is it quando as pessoas estão falando em línguas when people are speaking in tongues e há pessoas para interpretar. and those people can interpret it. O nosso pastor, ele chegou até dar um exemplo Our pastor gave an example de um pastor muito próximo a ele, of a pastor close to him, de seus mestres, one of his masters, que estava pregando who was preaching, e de repente ele começa a falar em línguas. and he suddenly starts speaking in tongues, E ele falando em japonês. and he's speaking in Japanese, E ele mesmo não sabia. and not even he E no knew. final do culto, At the end of the service, uma irmã chega correndo a sister comes e running, diz: Pastor, and she says, o Pastor, senhor sabe falar em japonês? you know how to speak Japanese? Ele disse: Eu não sei falar em japonês e nem entendo. He said, I don't speak or understand Japanese. Ela disse: Mas eu entendi tudo que o Senhor falou. He said, but I understand E everything eu that you fui said, edificada and I was changed através do que o Senhor falou. through what you have said. Você vai sair daqui diferente. You're gonna leave this Eu place different. profetizo a ativação dos dons do Espírito I sobre a sua prophesize vida. activation of the Spirit. Aonde você estiver, Wherever you are, por onde você ir, wherever you as go, pessoas saberão people will know que você é cheio do that you're Espírito, full of the Spirit of the que Lord, você está usando os seus dons. that you're using your gifts. Eu vou te dar mais 30 segundos para você give you falar em 30 línguas. seconds. Se você quiser falar em línguas, fale. If you wanna speak Se in você tongues, do quiser it. chorar, If you wanna você cry, chora. you can cry. Mas eu quero que você dê liberdade para o Espírito ativar I want you to give aquilo que freedom to está the em Spirit, what is você. to activate what's in you. Você não precisa da minha motivação. Existe um Espírito dentro de você. Motivation, there's a Spirit in you. Ele está te motivando. He is motivating you. Nunca foi nós. It was never us. Foi a palavra de Deus. It was the word of the Lord. É ela que é viva e eficaz. That's the word that is living. Manifeste os dons do Espírito durante essa semana. Manifest the gifts of the Spirit this week. Eu oro I pray para que essa semana that this week seja uma semana totalmente diferente. is a completely different week. Eu consigo ver pessoas I can see people, que quando elas entrarem nas portas dos trabalhos, when they walk in through the doors of their workplace, as pessoas vão perceber a diferença. people will notice the difference. Eles vão olhar para elas They're going to look at them e vão perguntar: and they're going to
ask, o que há de diferente em você? what is different in you? O que está acontecendo com você? What is happening to you? Quando eu olho para você, When I look at eu you, sinto algo I diferente. feel something different. O que está de diferente em você? It's different in E you. você vai dizer: You're gonna say, é a presença do Espírito Santo. presence of the Holy Eles vão Spirit. sentir o Espírito They're gonna Santo. feel the Holy Spirit. Oh, fale em línguas, fale. Speak in Se tongues. Deus te deu, fale. If God gave it to you, use it. Existem pessoas que já estão sentindo a presença de Deus. There are people already feeling the presence of the Eu Lord. profetizo que não vai ficar aqui dentro hoje. They will not be staying Vai here. com você. Take you with you. Você será ativado. Você está sendo ativada. You're being activated. Imagine uma igreja onde os dons estão sendo ativados. Imagine a church where the gifts are being activated. Onde todos os dons estão sendo ativados. Where all the gifts are being activated. Ah, meu Deus. Que o Senhor te abençoe durante essa semana. That the Lord may bless you this week. E que essa semana That this week seja o início be a beginning de um tempo extraordinário of an extraordinary na sua time vida. in your life. E aqueles que acreditam, And those who believe, glorifiquem o nome do Senhor. glorify the name of the Lord. Eu quero que você fique em pé, ainda onde você está. A Bíblia diz, quando Paulo orienta o seu discípulo, ele diz: Timóteo, desperte o dom de Deus que há em ti. Tiago disse e colocou muito bem: ninguém pode comprar o dom do Espírito, ninguém pode. Alguém olhou Paulo pregando, libertando pessoas, curando, e chega para Paulo e diz: e aí, como é que eu faço para obter isso? Quanto paga? Não dá para comprar, é do Espírito. É tão precioso, é tão caro que não dá para comprar. Tem que ser um gift, tem que ser um presente. Agora, eu não posso comprá-lo, mas eu posso despertar o que eu já conquistei pelo Espírito. Não tem preço que você pague para ter, mas há algo que você pode fazer para desenvolver o que Deus colocou dentro de você. E eu quero fazer uma oração aqui agora com você. Eu sempre olhava alguém em quem eu me inspirava e eu dizia: Senhor, eu gostaria que o Senhor me usasse dessa forma. Eu queria, Senhor, me desenvolver nessa área com essas pessoas que eu admiro. Deus me concedeu essa graça. Mas Ele não vai pegar você, te colocar aqui para fazer o que você pediu lá para ser feito. Ele vai te conceder. E você vai precisar desenvolver isso no Senhor. Eu quero orar por você. Fecha os teus olhos onde você está. Duas coisas vão acontecer aqui agora. Há um propósito de Deus com a igreja. E você, igreja, o Espírito Santo quer te alcançar aí aonde você está nesse exato momento. E Ele quer colocar o dom dele dentro de você. E há outras pessoas que o Espírito Santo de Deus está aqui neste momento. Está te lembrando, você se lembra? Você se lembra? Você se lembra quando você se movia na minha vontade? Você se lembra quanto tempo faz que você não profetiza?
Você se lembra? Você se lembra das vezes que eu te usei para orar por alguém e essa pessoa foi curada? Quanto tempo isso não acontece? Desperta o dom de Deus que há em ti. Senhor, eu oro com a tua igreja aqui agora. Oh, Espírito Santo, toca-nos. Tira-nos da zona de conforto. Espírito Santo, fala. Espírito Santo, atue através da vida do meu irmão, da minha irmã. Espírito Santo, unge mãos aqui nesta noite. Usa na cura, usa, Senhor, em maravilhas. Toca os lábios, ó Pai, daqueles que o Senhor quer usar através da palavra de conhecimento, através da palavra de sabedoria. Senhor, toca os lábios dele agora. Toca, Senhor, os lábios dela agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, se move em meio à tua igreja. Tira da zona de conforto aqueles que o Senhor separou para o bem comum da tua obra, da tua igreja. Eu profetizo, Senhor, que se levante nesta noite pessoas poderosas na palavra, poderosas, Senhor, no mover do teu Espírito, na cura. Em nome de Jesus, eu declaro aqui, Senhor, um divisor de água. Haja ousadia do teu povo, no teu espírito. Arranca o medo, a covardia, o temor, em nome de Jesus. Ousadia, 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 ousadia. O ramando rocondoroia sandaramai. No iniki amando rocondo nobiavasei. Ruminiki amando robiamanda racanderei siaramas. Ah, doce e meigo Espírito de Deus, visita a tua igreja. Batiza na madrugada, Senhor, no meio de uma oração, ó Deus, no meio de uma meditação, dentro de um ônibus ainda o Senhor pode fazer. Batiza com teu Espírito, que o teu filho, que este jovem comece a falar em outras línguas, em variedade de línguas. Visita, visita, mano, vinerineo, nericamano, iminai, derquenobi, amai, dorinio, bibi, que arracondo e assei. Que as visões sejam entregues ao teu povo, que revelações sejam anunciadas, seja revelado o teu coração ao teu filho e à tua filha para um propósito maior. Que os teus jovens se levantem em poder e graça pelo mover e ação do teu Espírito. Eu oro pela tua igreja, Senhora, que as profecias não cessem. Nenamandui que eu mandara que narasubiamaias. Os dons do teu Espírito entre nós. Os dons do teu Espírito entre nós. Quem aqui está available? Será que tem alguém disponível que pode levantar a tua mão ao céu e dizer: eis-me aqui, Espírito Santo? Será que alguém pode se apresentar ao doce Espírito e dizer: me usa conforme a tua vontade?
Me usa no dom que o Senhor me deseja, te deseja usar. Me usa, me usa, me usa, me usa, me usa. Como instrumento em tuas mãos. Neramando rocomiamanderia semando e que amandasse. Urikino me amassei. Romini me condu e amassamadu me amai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu vou pedir só aos nossos oficiais, acendam a luz para mim, por favor. Pode permanecer em pé ainda por um instante apenas. Nós já vamos encerrar, mas antes nós vamos participar da Santa Ceia. Acende isto, por favor. Há alguém que vai tomar a Santa Ceia e que você precisa ser servido o cálice, que você não tem o cálice nas suas mãos. Ok, tem o Tiago aqui, por gentileza, os nossos oficiais. Eu vou pedir isto, Márcio já está providenciando. Márcio, isto, por bondade, Márcio. Ele vai passar por toda a igreja. Enquanto eu estou aqui consagrando os elementos em oração junto com os meus irmãos, o Márcio vai estar passando perto de você. Dê um sinalzinho aí para ele, caso você precise tomar do pão, do cálice, e ele vai estar servindo você. Eu quero orar com você, enquanto você pegar os elementos da Santa Ceia em suas mãos. Na parte de cima, na tampinha que você vai abrir do seu cálice, dá um cálice para mim, só que eu possa instruir os meus irmãos. Talvez não seja comum a todos. Ele tem um lacre que ele está quebrado, esse lacre. Em cima desse lacre quebrado tem um plastiquinho. Então você vai primeiro remover o plástico que tem em cima e você vai pegar um pãozinho que tem aí em cima da tampa, tá? Depois que você tem o pão nas suas mãos, então sim, você vai abrir esse lacrezinho aí quebrado. Aí você tem acesso ao suco de uva. Nós vamos orar com você. Você que tem nas suas mãos os elementos da Santa Ceia. Eu quero apresentar em oração a Deus o suco de uva, também o pão. O suco representa o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. O pão representa o corpo de Cristo. Foi partido para que nós pudéssemos ter vida nele, saúde nele. Nós vamos orar. Antes de nós orarmos pelos elementos da Santa Ceia, eu quero apresentar os meus irmãos. Hoje de manhã nós tivemos um café maravilhoso. Não pudemos fazer presencial, porque não dá para fazer presencial, mas pelo Zoom. Irmão, ninguém segura essa igreja não, ninguém segura. Foi um momento incrível, foi um momento maravilhoso. E eu queria apresentar aqui, quero apresentar os nossos irmãos que vão estar sendo recebidos em comunhão. Nós tivemos vários irmãos que nós participamos do café todos juntos hoje de manhã, inclusive alguns deles desceram as águas do batismo, né, no último batismo que teve. Mas hoje eu quero receber aqui alguns irmãos que estão se agregando a nós e oficialmente estão declarando que são catedral, né? E vão servir a Deus conosco aqui no norte e vamos com muita alegria servir a Deus juntos aí por muito tempo. Eu quero chamar aqui a Cláudia, que vem também com seus 2 filhos, o Mateus Henrique e a Maria Eduarda. Vocês estão aí? Isso. Onde está? Está lá atrás? Venham para cá, deixa eu receber vocês. Se você está alegre,
Expresse a sua alegria. Isto. Venham para cá. Enquanto eles se aproximam, eu quero chamar aqui também à frente o David. Eu não sei se o David está aqui ou se está trabalhando, mas não está trabalhando, né? Então, nós recebemos mesmo assim com muito carinho o David, né? E também a sua esposa, a Ruth. Aí a Ruth, vem para cá. Cadê a Ruth? Aqui está. Que maravilha. Que maravilha. Seja bem-vinda, Ruth. Recebemos você com muita alegria. E também a nossa querida Evelyn. Cadê você, Evelyn? Evelyn Veiga. Vem para cá, ali está a Evelyn. Nós queremos engrandecer a Deus pela vida de vocês. Dizer que vocês são muito importantes para nós. Foi um prazer tomar um café da manhã com vocês, mesmo à distância. Aí é bom que vocês não vejam o quanto eu como. Aí eu falo bastante, daí eu desligo a câmera e eu me acabo. Um pouquinho antes de vir para a igreja eu estava ainda acabando com o que sobrou lá. Mas melhor do que comer é ter alguém com quem a gente pode compartilhar. E é uma alegria poder compartilhar do tempo, a expressão de tomar um café junto, de compartilhar a mesa. Na Bíblia Sagrada nós temos uma lição que todo aquele que compartilha a mesa deseja fazer aliança. As maiores alianças são feitas em redor de uma mesa. E esse café que nós tivemos hoje de manhã é dizendo ao coração de vocês: nós estamos fazendo aliança com vocês. E nós celebramos a Deus pela vida de todos vocês e queremos fazer festa pela chegada de vocês. Sim, igreja. Se sintam abraçados, se sintam acolhidos, tá bom? Em tempos normais estava todo mundo aqui na frente. Eu nem estaria aqui porque não ia caber. Mas se sintam abraçados, se sintam recebidos, se sintam amados. E o que vocês precisarem, conte com a gente, tá bom? E nós, com certeza, vamos contar com vocês sempre em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas, celebrando a Deus pela vida dos nossos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês podem voltar ao lugar de vocês e juntos nós vamos participar da Santa Ceia do nosso Deus. Você com o cálice na mão, com o seu pão na mão. Deixa eu pedir aqui, pastor Júnior, que já está com o microfone ali na mão, ele vai orar, vai consagrar os elementos da Santa Ceia e nós juntos vamos ceiar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por uma oportunidade que só o Senhor pôde nos conceder. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário que nos trouxe até esse dia aqui onde nós estamos hoje. Tu és a essência, Tu és a razão, Tu és o motivo, Tu és e sempre será o nosso maior desejo. Pai, obrigado pelo amor incondicional, por nos envolver com esse amor e por nos ter dado a liberdade de expressar esse amor. Nós consagramos esses alimentos, Senhor, o pão representando o Seu corpo, Cristo, Pai, e o suco de uva representando o Seu sangue, porque quando colocarmos e cremos assim, quando colocarmos no nosso corpo, será para a cura, será para a restauração, será para a aliança, será para a comunhão, testemunhando que nós temos comunhão contigo, Senhor. Obrigado por mais um mês. Nós vencemos mais um mês. Obrigado, Senhor. Tu és lindo e sempre será o nosso Deus. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós temos o pão que representa o corpo de Cristo. Jesus, na última ceia, pegou do pão, partiu e disse: este é meu pão, este é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Depois disso também pegou o cálice, suco de uva. E Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança. É meu sangue derramado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Só vale a pena fazer isso se for em memória de Cristo. Não vale a pena fazer por religiosidade,
Não vale a pena só fazer para cumprir um protocolo. Não vale a pena fazer para esconder um pecado. Como assim, pastor? Vou cear porque senão o pastor vai ver que eu não sei. Vou cear porque papai está vendo. Se eu não ceiar, ele vai me perguntar por quê. Não vale a pena. Só vale a pena se for em memória de Cristo e dizer: Senhor, obrigado por todos os meus pecados que foram perdoados na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque eu tenho acesso ao Pai, porque eu entrei pela porta, estou no caminho chamado Jesus. Então, em memória de Cristo, você que tem o pão na sua mão, você que tem o cálice na sua mão, coma e beba, adore a Deus, faça com alegria no seu coração, faça em nome de Jesus. Há uma mesa para nós aqui, compartilhas vinho e pão, unidade, nada entre nós, eu sou teu e tu és meu. De pé no seu lugar e adorar o nome do Senhor Jesus. Sempre assim, que o meu coração continue a queimar. Quero viver pra sempre assim, que o meu coração bate forte em mim. Quero viver pra sempre assim, que o meu coração continue a queimar. Quero viver pra sempre assim. Duas perguntas ou dois anúncios aqui. Eu queria saber, há entre nós aqui nessa noite alguém que está nos visitando pela primeira vez? Dá um sinal assim bem altão com a mão. Aqui nós temos uma jovem, que o Senhor te abençoe. Lá atrás também nós temos lá uma jovem, que o Senhor te abençoe. Maravilha, são essas duas pessoas que estão conosco. Vamos aplaudir a Deus pela vida dos nossos queridos que estão conosco. Você que está pela primeira vez conosco, eu queria convidar você aqui na saída. Nós vamos ter uma mesa ali preparado. Se você desejar receber um presentinho nosso para você, é de todo o coração, então você pode passar ali
e os nossos irmãos vão estar com muita alegria atendendo você e dando a você um presente, tá bom? É um presente nosso para você. Já estamos encerrando, só dizer que a nossa cantina voltou. McDonald's vai ficar um pouco triste, mas você não vai precisar ficar comendo comida junk food por aí, né? Agora você vai ter comidinha de verdade, Maravilha. E quem preparou a cantina para nós essa semana foi Rede Koinonia, Márcio e Marlene. E fazia tempo que eu não sentia esse cheirinho. Gente, você tá tomando Santa Ceia ainda, filho? Tá... Aí, que crente, que é uma beleza. Só tem quem fez o pedido. Não acabou? Ok. Acabou. Você que fez o seu pedido, você que colocou lá, nós estamos voltando, tá tudo sendo novo, né? Então, se você vai sair daqui com fome sairá. McDonald's se alegrará. Mas próxima semana nós vamos aí mobilizar aí que tenha tudo para todo mundo, tá bom? Dentro dos pequenos grupos, você já pode durante a semana fazer o seu pedido. Mas pastor, eu não faço parte de um pequeno grupo. Eu tenho uma solução para você. Yes! Você pode procurar alguém, um líder de pequeno grupo e fazer parte. Olha que maravilha. Maravilha. Então, Deus te abençoe. Como é que vai ser feito? Quem fez a sua encomenda vai passar ali, tem uma mesa de apoio. Depois você vem aqui, pega a sua comidinha e vaza, crente. Vaza. Não fique aqui dentro da igreja. Nós não pode ficar aqui dentro da igreja. Amém. Presta o seu microfone aí, que eu não posso pegar, que tem distanciamento. Só segura ele para mim. Não pode ficar aqui dentro da igreja, tá bom, irmãos? Amém. O teu também não está funcionando direito. De duas, uma, vocês não estão entendendo ou eu não estou entendendo vocês. Tem que chamar para traduzir. É que eu não estou entendendo a igreja, porque eles pensam assim: se eu falar amém, eu tenho que ir embora. Então tá joia. Gente, uma semana poderosa, maravilhosa para vocês. Deus abençoe vocês rica e poderosamente em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Para que todo mundo possa ir embora para casa depois dessa oração. Essa oração eu quero orar pelo Jefferson e pela família, por um propósito muito pessoal, muito específico. Então quero que você apresente o Jefferson nessa oração. E nós vamos orar também pela mãe do nosso querido Stefano, que está... Como é que ela está, filho? Está no mesmo estado? Está no mesmo estado? Ainda com bastante cuidados médicos e tudo mais, né? Então nós vamos estar orando e vamos declarar saúde sobre a vida da mãe do Stefano. Como que é o nome dela, Stefano? Gleice. Você que tem uma palavra profética, vamos ficar em pé? Fica todos em pé para que a gente possa orar. E eu queria que você estendesse, eu não faço ideia para que lado que está o Brasil, mas que você levante a tua mão para o lado que você achar que é o Brasil, que você declare cura lá onde ela está internada. Não só por ela, mas se há qualquer ente querido dos nossos irmãos que está aqui, nós vamos estar orando por cada um deles em nome de Jesus. Ore comigo agora, declare. Lance uma palavra no mundo espiritual, declare saúde, declare vitória, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos pelo Teu poder, haja cura, em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos que toda enfermidade seja repreendido no poder do nome precioso de Jesus Cristo, Senhor, sobre a vida do Jefferson, da família. Nós declaramos a Tua bênção, a Tua vitória. Coloque as Tuas boas mãos, ó Pai, em todo o acontecimento que precisa de uma ação milagrosa. Haja o Teu milagre, haja o favor do Senhor na vida e na história dos Teus filhos. Nós declaramos, ó Deus, aonde tem algum ente querido dos nossos queridos irmãos, Senhor, adoentado sobre a cama no hospital,
Ó Pai, nós declaramos saúde, nós declaramos vida, nós nos levantamos contra toda enfermidade e declaramos, ó Pai, em Cristo Jesus, a tua bênção e a tua vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Te vejo no pequeno grupo, te vejo domingo que vem, 6 horas. Deus te abençoe. Coração bate forte.